Então você vai ter o T-Portal instalado, que é esse cara aqui que vocês estão vendo. Vocês vão criar um novo projeto. Vocês vão dar um nome do projeto, vocês podem selecionar onde vocês querem que salve e também vocês podem dar nome do autor e comentário. Vão criar o projeto, tá? Possivelmente esse projeto já está nomeado dessa forma. Ele vai salvar. Salvando, você vai vir, o primeiro passo que você vai vir vai ser definir qual vai ser o aparelho, adicionar novo device. Nesse caso, nós vamos utilizar, por exemplo, olha, pode definir controladores, que é SLP, e HM, e também PC, PC Systems aí. Nesse caso, nós vamos aqui em Controllers. E você vai definir qual é a CPU que você tem. Se você tem uma CPU física e você não sabe, ou está com preguiça de pegar o código dele, não tem problema. Você pode vir aqui, ó, em CPU não especificada, selecionar esse cara, que depois, o CLP, quando estiver rodando, e você conectar e tentar fazer a leitura do PLC do notebook ao PLC, o software automaticamente reconhece o PLC e ele já define quais são os valores aqui, qual é a CPU especificada. No nosso caso, como eu não estou sem CLP em mãos, eu vou especificar aqui, não me interessa muito bem para essa aula, qual modelo eu utilizo. Mas você pode perceber uma coisa que, claro, que é o seguinte, cada versão aqui, cada código muda as características construtivas do PLC. Então, ele começa pelo mais simples aqui, que é o 12, 11C, AC, DC e relé, tá certo? Então, ele tem 3 versões aqui, ó, versão firmware 4.2, 3.0 e 2.2, são versões antigas. Nosso caso aqui, a versão mais atual é essa aqui. Então, ele tem espaço de memória assim, 50 KB, por exemplo. Ele pode ser alimentado em 120 a 240 volts. E tem as configurações, entradas digitais, 6 entradas digitais. Ele tem também 24 volts, tá? Sync Source, 4 saídas a relé, 2 entradas analógicas on-board e 3 entradas, 3 contadores de alta velocidade. Você também tem 4 saídas de pulso e as especificações vão estar aqui, beleza? São essas especificações de cada modelo desse. Então, por exemplo, esse cara aqui, para um começo, já estaria muito bom, porque já atenderia tudo aquilo que a gente precisa para começar a fazer um projeto. Então, você vai definir o aparelho, ele vai carregar do jeito que está agora, carregando. Bom, eu tenho aqui o T-Portal, eu acabei de selecionar aqui o aparelho. Então, selecionei o aparelho aqui que vou usar, tá? Se eu vim aqui, eu tenho um overview do aparelho, então eu consigo enxergar, por exemplo, as entradas, eu consigo fazer a nomenclatura, inclusive, dos endereços, do byte das entradas, do byte da saída, tá? Do contador de alta velocidade, eu consigo fazer essa modificação toda por aqui. Aí, se você clicar 2 vezes no aparelho, vai aparecer as configurações do seu aparelho. E é aqui que você faz, por exemplo, a configuração do autor. Você coloca lá, projeto seleção 1, por exemplo. Esse aqui é o CLP1 do projeto de seleção. Pode colocar comentário, e você vai começar a explorar muito mais do que tem do produto em si. Você vai vir também em Profinet, interface Profinet. Na interface Profinet, você consegue definir, por exemplo, o endereço de IP do CLP, tá certo? Então, ele já vem com o endereço aqui, ó, por exemplo, o endereço 92.168.0.11, nesse caso. Tá? Mas você consegue fazer alteração desse endereço. Você consegue deixar esse endereço também sendo selecionado automaticamente. Enfim, aqui os recursos para a comunicação Profinet. Vamos ver o que mais tem. Se quiser fazer a utilização de web server, por exemplo, é possível também fazer a utilização. As entradas, bom, as entradas e as saídas, você tem acesso ao tempo de filtro, você consegue aumentar o filtro dele. Vamos ver o que mais de interessante aqui tem. Contador rápido, se você for utilizar, aqui tem as propriedades do contador rápido, onde você consegue fazer a utilização, modificar o valor inicial, modificar o valor final, a referência, enfim, os valores aqui para você começar a trabalhar com trem de pulso, tá? Se você não sabe que trem de pulso, é para trabalhar com encoder, por exemplo, para trabalhar com taco gerador. Também tem saída PWM, e você também consegue definir aqui algumas memórias do PLC. Então, por exemplo, eu consigo definir aqui memórias para sempre ficar ligadas, sempre ficar desligadas. Então, eu posso vir aqui, habilitar o uso de memórias do sistema, e eu vou falar o seguinte, vou falar que a partir da memória de 10, a partir do byte 10, aqui, ó, o M10.0 vai ser o bit do primeiro scan. Tá? O primeiro scan vai sempre ligar. Vai ter um bit aqui de diagnóstico e também vai ter um bit que ele é sempre ligado, ó. Ele sempre vai estar ligado, que é o M10.2, e outro bit que ele é sempre desligado. Então, eu consigo fazer a utilização desses bits. Tá? Eu não preciso ficar criando um contato fechado com uma memória que eu não vou utilizar, que eu sei que eu não vou utilizar. Eu posso criar uma memória fixa aqui mesmo do próprio sistema, definir qual vai ser ela para poder sempre estar utilizando. E outra coisa muito interessante, você pode utilizar o clock memory do próprio CLP. E com isso você tem, ó, tempos diferentes de acionamento. Ó, esse aqui, por exemplo, são 10 Hz. A cada 10 Hz ele faz
o acionamento dessa memória. Eu posso colocar o endereço aqui, tá? O setup do endereço. E a partir desse setup do endereço, ele vai alterar todos esses outros. Então, aqui, ó, 10 Hz. 1 Hz, por exemplo, é um pulso por segundo. Então, 10 Hz são 10 pulsos por segundo. Então, você tem a fórmula do Hertz por período, e você consegue definir qual vai ser o tempo em função do Hertz para cada acionamento desses caras aqui.